O que é preciso para enlouquecer um homem? Para arrancar de seus olhos a tranquilidade de uma vida inteira e substituí-la por um pavor que a alma não consegue esconder. Um medo que não é normal. Não é o medo de um ladrão ou de uma onça. É o medo do impossível. Um medo que tem nome, som e uma maldição. A besta fera. Por séculos, nos cantos mais isolados do Brasil, relatos de ataques a rebanhos e de uma criatura demoníaca, meio homem, meio cavalo, são sussurrados ao pé do fogo. A maioria os descarta como simples folclore, mas e se os casos sem solução, as testemunhas aterrorizadas e o pânico que ainda hoje fecha portas em noites de lua cheia forem mais do que apenas uma lenda? Hoje não vamos contar uma história para dormir. Vamos investigar o rastro de terror deixado pela criatura, que para muitos é o próprio diabo cavalgando pela terra. Para entender o medo, precisamos voltar às suas raízes. A lenda da besta fera não nasceu do nada. Ela é uma amálgama de crenças, medos e histórias que se entrelaçam com a própria formação do Brasil rural. Sua descrição mais comum é a de um ser que se assemelha a um centauro, mas longe da nobreza da mitologia grega. Este tem o torso e os braços de um homem apodrecido sobre o corpo de um cavalo negro, cujos cascos, dizem, podem ser de fogo ou de ferro. Os primeiros relatos, embora difíceis de datar, ganham força no sertão nordestino, uma região marcada pela fé intensa, pelo isolamento e por uma natureza implacável. Nessas comunidades, a noite era um território desconhecido e perigoso. A besta fera se tornou a personificação desse medo. Diz a lenda que ela é um demônio que surge do inferno em noites de lua cheia, galopando por povoados, estradas e cemitérios em uma caçada profana por almas perdidas. O som de seus cascos é o prenúncio da desgraça. Sua mitologia se confunde com outras figuras do nosso folclore. Alguns a associam à mula sem cabeça como uma variação do castigo divino para pecadores. Outros a veem como uma forma do lobisomem, ou até mesmo do cramulhão, o diabo engarrafado. Mas a besta fera é única em seu propósito. Ela não ataca diretamente os humanos. O seu terror é psicológico. A maldição diz que olhar em seu rosto é o suficiente para condenar uma pessoa à loucura por dias, semanas ou para sempre. Seu alvo principal são os animais, que ela açoita e estraçalha com uma fúria sobrenatural, deixando um rastro de carnificina como aviso. Mas isso é apenas folclore, certo? É o que dizem nos grandes centros. No interior, a história é outra. Em 2014, na pequena cidade de Jaçanã, no Rio Grande do Norte, uma onda de pânico tomou conta da população. Moradores relataram ter ouvido galopes frenéticos e gritos desumanos durante a noite. O detalhe mais assustador: os cães da cidade, normalmente barulhentos, se encolhiam em um silêncio sepulcral. Um morador, em entrevista a uma rádio local, descreveu o som como o diabo passando na rua. As portas se trancaram mais cedo por semanas. 2 anos antes, em Itapiúna, no Ceará, o medo se materializou. Dezenas de cabras apareceram mortas em circunstâncias bizarras. Os animais não foram devorados, apresentavam cortes profundos, mutilações e sinais de extrema violência, como se tivessem sido açoitados até a morte. A polícia não encontrou rastros de predadores conhecidos como onças ou cães selvagens. Para os locais, não havia dúvida. Era a marca da besta fera. E os relatos se repetem por todo o Brasil. Em Minas Gerais, um agricultor jura ter visto uma figura humanoide sobre um cavalo negro passar como um raio por sua plantação, deixando um cheiro de enxofre no ar. No interior de São Paulo, um grupo de amigos acampando ouviu o som inconfundível de cascos se aproximando e se esconderam, vendo apenas um vulto que fez a temperatura cair drasticamente. O padrão é sempre o mesmo: o som aterrorizante, o pânico nos animais e uma presença que desafia a lógica. E claro, as testemunhas. Pessoas cujas vidas foram marcadas por um vislumbre do inferno. O que poderia explicar esses fenômenos? O que realmente assombra o interior do Brasil? Existem basicamente 3 linhas de pensamento. A primeira, e a mais aterrorizante para os que creem, é a sobrenatural. Para eles, a besta fera é exatamente o que a lenda descreve: uma entidade demoníaca, uma manifestação física do mal, que usa as noites de lua cheia para atormentar o mundo dos vivos.
Os ataques aos rebanhos seriam rituais profanos e os sons, o eco do próprio inferno. A segunda teoria busca uma explicação no campo da criptozoologia e dos fenômenos ufológicos. Alguns pesquisadores sugerem que a besta poderia ser uma criatura desconhecida pela ciência, um predador noturno com características peculiares que o fazem ser confundido com algo sobrenatural. Outros, de forma mais ousada, especulam que os ataques a animais, com suas mutilações precisas, se assemelham a relatos de mutilação de gado frequentemente associados a OVNIs, e que a figura do cavaleiro infernal seria uma interpretação cultural para um evento tecnológico que a mente humana não consegue processar. Finalmente, há a explicação cética, a mais provável para a ciência. Psicólogos e sociólogos argumentam que a besta fera é um produto da histeria coletiva, alimentada pelo isolamento, pela escuridão e por medos ancestrais. Ataques de predadores comuns, como onças ou até mesmo matilhas de cães ferais, poderiam ser reinterpretados através do filtro da lenda. O som dos cascos poderia ser o vento, galhos de árvores ou outros animais. Em uma comunidade pequena e sugestionável, um único relato pode se transformar em uma epidemia de medo, onde cada sombra se torna um monstro. Mas essa explicação, tão lógica e racional, não consegue apagar o terror nos olhos de quem jura ter visto a criatura. Não explica o silêncio dos cães, o cheiro de enxofre ou a sensação de pavor absoluto que as testemunhas descrevem. A teoria mais assustadora, talvez, seja de que a verdade está em algum lugar no meio, que existe algo real lá fora, algo que não entendemos e que, por isso, vestimos com a roupagem da lenda mais terrível que conhecemos. A besta fera continua a ser um mistério cravado no coração do Brasil. Seja um demônio, uma criatura desconhecida ou um fantasma da nossa própria mente, seu poder é real. O poder de trancar portas, de silenciar vilas e de imprimir o pavor em uma face para o resto da vida. A pergunta que fica não é se ela existe, mas sim o que acontece quando o medo se torna tão forte que ganha vida própria. E você, já ouviu alguma história sobre a besta fera na sua região? Acredita que seja apenas uma lenda ou há algo mais escondido nas noites brasileiras? Deixe sua opinião e seus relatos nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa. Se você gosta de desvendar os mistérios mais sombrios do nosso folclore, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E para continuar essa jornada pelo inexplicável, assista a nossa playlist completa sobre as lendas mais assustadoras do Brasil. Nos vemos no próximo mistério.